Olá, pessoal! Hoje trago para vocês uma história fascinante e repleta de mistério, que certamente vai mexer com suas cabeças. Vamos explorar a experiência de quase morte de Iago Villafuerte, um jovem que teve uma revelação impressionante sobre o futuro da humanidade. Ele testemunhou anjos descendo à Terra para uma batalha épica prevista para setembro de 2024. Fique comigo até o final, pois esta é uma daquelas histórias imperdíveis. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos começar! Olá! Meu nome é Iago Villafuerte. Tenho 30 anos agora, mas a história que vou compartilhar ocorreu quando eu tinha 17. É uma narrativa que transformou completamente minha vida e minha visão de mundo. Desde que me conheço por gente, sempre tive um companheiro indesejado. Ela estava presente em cada respiração, em cada momento de alegria e tristeza, como se eu tivesse nascido com um peso extra nos pulmões, algo que eu precisava carregar constantemente. Cresci em Miami, em uma família latina repleta de amor e zelo. Minha mãe, Esperança, era minha principal guardiã, sempre atenta e pronta para agir ao menor sinal de dificuldade respiratória. Meu pai também estava presente, claro, mas minha mãe parecia ter um sexto sentido para essas coisas. Acho que toda mãe tem, não é mesmo? Eu levava uma vida normal, ou tão normal quanto possível para alguém com asma severa. Frequentava a escola, tinha amigos e fazia as coisas que adolescentes geralmente fazem. Mas sempre havia aquele medo persistente em minha mente. O medo de ter um ataque em público, de não conseguir respirar, de morrer. É estranho pensar na morte aos 17 anos, mas era algo inevitável para mim. Minha rotina era repleta de inaladores, medicamentos e visitas ao hospital. Eu conhecia o Dr. Manuel Álvares melhor do que alguns dos meus professores, pois ele cuidava de mim desde pequeno. Eu confiava totalmente nele. Ele sempre dizia que eu era forte, um lutador. Às vezes, eu acreditava nele, outras vezes não. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela manhã. Foi um dia como qualquer outro. Acordei. Me preparei para ir à escola. Tudo parecia normal. Só que não estava. Assim que abri os olhos, senti que algo estava errado. Muito errado. O ar não entrava. Era como se um enorme peso estivesse sobre meu peito. Tentei me sentar na cama, alcançar meu inalador na mesa de cabeceira, mas meus movimentos eram lentos e pesados. O pânico começou a me dominar. Queria gritar por ajuda, chamar minha mãe, mas minha voz não saía. Tudo o que consegui foi um som abafado e desesperado. Foi nesse momento que percebi, isso não era um ataque de asma comum, era algo muito, muito pior. E foi aí que começou a jornada mais incrível e assustadora da minha vida, uma jornada que me levou aos limites entre a vida e a morte, e que mudou para sempre a forma como vejo o mundo e meu lugar nele. Mas antes de entrar nos detalhes dessa experiência, quero que entendam uma coisa. O que vou contar pode parecer inacreditável, até impossível, mas posso garantir que cada palavra é verdadeira. É a minha verdade, a minha experiência. Espero que, ao compartilhá-la, eu possa trazer um pouco de luz e esperança, assim como essa experiência trouxe para mim. Naquela manhã, quando percebi que não conseguia respirar, o tempo pareceu congelar. Cada segundo se arrastava como se fossem horas. Eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos, rápido e irregular. O quarto ao meu redor começou a ficar embaçado, as cores se misturando como em uma pintura abstrata. Não sei quanto tempo levou até minha mãe me ouvir. Podem ter sido segundos ou minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Quando ela entrou no quarto, vi o pânico em seus olhos. Acho que foi nesse momento que realmente entendi a gravidade da situação. Minha mãe, que sempre mantinha calma nas minhas crises, estava visivelmente apavorada. Ela correu até mim, ajudou-me a levantar. Suas palavras eram um borrão, mas lembro dela dizer algo como: "Aguenta firme, meu filho." Com uma força que eu não sabia que ela tinha. Ela praticamente me carregou para fora do quarto, desceu as escadas comigo e me colocou no carro. A viagem até o hospital foi como um pesadelo febril, com as ruas de Miami passando em borrões de luz e cor. Eu escutava o som da buzina, as sirenes distantes, e a voz da minha mãe falando comigo.
implorando para que eu permanecesse acordado. Mas era tão desafiador. Meus olhos queriam se fechar, meu corpo parecia excessivamente pesado. Chegamos ao hospital próximo a South Beach. As luzes brilhantes da emergência me ofuscaram por um instante. Lembro-me de ser colocado em uma maca, vendo rostos desconhecidos se movendo rapidamente ao meu redor. E então, em meio ao caos, reconheci um rosto familiar, o Dr. Alvarez. Ele começou a me examinar imediatamente. Ouvi palavras soltas: saturação baixa, broncoespasmo severo, epinefrina. Senti picadas nos braços, provavelmente de agulhas e injeções. O Dr. Alvarez falava comigo, pedindo para eu manter a calma e tentar respirar devagar. Mas como respirar devagar, quando se sente afogar no ar? Uma máscara de oxigênio foi colocada no meu rosto. O ar forçado nos meus pulmões doía, mas ao mesmo tempo trazia um alívio momentâneo.
Via uma presença ali comigo. Não posso dizer que vi alguém no sentido tradicional. Era mais como sentir alguém, uma presença calorosa e acolhedora. Essa presença se apresentou como minha mentora. Não com palavras, entende? Era mais como um entendimento que surgiu na minha mente. Ela irradiava uma sabedoria e um amor que me deixaram completamente à vontade. Minha mentora então começou a me guiar por uma jornada através da minha própria vida. Mas não era como assistir a um filme. Era como reviver cada momento, cada emoção. Vi momentos da minha infância que tinha esquecido completamente. Momentos de alegria, de tristeza, de medo. Vi o dia em que defendi um colega de classe que estava sendo intimidado. Na época não achei que fosse grande coisa, mas agora, vendo através desses novos olhos, pude perceber o impacto que aquela pequena ação teve. Vi como aquele ato de bondade se espalhou, afetando não só o meu colega, mas outras pessoas ao seu redor. Minha mentora me mostrou como cada ação, cada palavra, cada pensamento, cria ondas de energia que se espalham pelo universo. Vi como até mesmo os menores atos de gentileza podem ter um impacto enorme, muito além do que podemos imaginar. Mas não foram só os momentos bons que revisitei. Também vi as vezes em que fui egoísta, em que machuquei outras pessoas. No entanto, não havia julgamento, apenas compreensão e uma chance de aprender com esses erros. Durante toda essa revisão, senti um amor incondicional vindo da minha mentora. Não importava o que eu tinha feito de bom ou ruim, esse amor permanecia constante, e aos poucos, comecei a sentir esse mesmo amor por mim mesmo e por todas as outras pessoas. Foi como se eu pudesse ver, pela primeira vez, o quão interconectados todos nós somos. Cada pessoa que eu já conheci, cada estranho que cruzou o meu caminho, todos fazíamos parte de uma teia intrincada de relações e impactos mútuos. Entendi que a vida não é sobre acumular coisas ou alcançar status. É sobre crescer, aprender, amar. É sobre as conexões que fazemos e o impacto positivo que podemos ter no mundo ao nosso redor. Quando essa revisão chegou ao fim, no final, senti-me completamente transformado. Era como se eu tivesse adquirido uma nova visão, uma compreensão mais profunda sobre o significado da vida. No entanto, minha jornada estava longe de acabar. Minha mentora ainda tinha muito a me ensinar, coisas que desafiariam tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo e sobre mim mesmo. Com uma mistura de gratidão, amor e curiosidade, preparei-me para o próximo passo dessa jornada incrível. Depois de refletir sobre minha vida, senti como se tivesse passado por uma transformação profunda, mas minha mentora indicou que ainda havia mais a explorar e aprender. Com um gesto gentil, ela me conduziu a um espaço que parecia diferente dentro daquele reino de luz. De repente, diante de nós, surgiu algo que só posso descrever como uma vasta tela de energia pura. Era como se o próprio tecido do universo tivesse se dobrado para criar uma superfície onde imagens poderiam ser projetadas. Foi nessa tela cósmica que comecei a ver vislumbres do que parecia ser meu futuro. As imagens começaram a fluir, algumas claras, outras mais nebulosas. Vi-me mais velho, em uma casa que não reconheci, cercado por uma família amorosa. Uma esposa cujo rosto parecia estranhamente familiar, e duas crianças correndo ao redor. A cena irradiava felicidade e contentamento. Em seguida, vi flashes de uma carreira bem-sucedida. Não conseguia identificar exatamente qual era a minha profissão, mas podia sentir a satisfação e o senso de propósito que emanavam dessas imagens. Era como se eu tivesse encontrado uma forma de unir minha paixão a um trabalho que realmente fazia diferença na vida das pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. Vi também os desafios que teria que enfrentar, momentos de dúvida e medo. Vi que minha luta contra a asma continuaria, mas de uma forma diferente. Não era mais um inimigo a ser combatido, mas um companheiro de jornada, algo que me ensinaria lições valiosas sobre resiliência e aceitação. Enquanto observava essas cenas se desenrolarem, senti uma mistura de emoções, esperança e entusiasmo pelo que estava por vir, mas também uma pontada de ansiedade pelos desafios que teria que enfrentar. Foi então que a tela mudou drasticamente. As imagens da minha vida pessoal deram lugar a algo muito maior, algo que parecia afetar não só a mim, mas o mundo inteiro. Vi cenas de setembro de 2024, e o que vi me deixou sem fôlego. Diante dos meus olhos, vi um exército de seres luminosos, que só posso descrever como anjos, descendo dos céus.
Suas asas brilhavam com uma luz divina tão intensa, que parecia atravessar a própria tela e me atingir. Esses seres angelicais pareciam se preparar para uma batalha. O contraste entre a luz dos anjos e a escuridão dessas criaturas era chocante. Comecei a entender que o que estava vendo era nada menos que uma batalha cósmica entre o bem e o mal, prestes a acontecer em nosso mundo. Os anjos estavam ali para proteger a humanidade de uma ameaça sombria que eu mal podia compreender. A intensidade dessa visão era avassaladora. Eu podia sentir o peso do que estava por vir e a importância crucial desse evento para o futuro da Terra. Minha mentora, percebendo meu espanto, gentilmente me explicou que essa batalha seria um momento decisivo para a humanidade. Ela disse que as ações das pessoas durante esse período seriam cruciais, e que cada escolha, cada ato de bondade ou egoísmo, teria um impacto direto no resultado dessa batalha cósmica. Era como se o destino do mundo estivesse nas mãos de cada indivíduo. Fiquei atônito com a magnitude do que estava vendo. Como poderia eu, uma pessoa comum que mal conseguia lidar com sua própria asma, ter algum papel em algo tão grandioso? Mas minha mentora me assegurou que cada um de nós tem um papel importante a desempenhar, mesmo que não possamos ver imediatamente o impacto de nossas ações. Quando a visão finalmente se dissipou, senti-me transformado. Não era mais apenas Iago, o garoto com asma de Maia. Era parte de algo muito maior, um participante em um drama cósmico que afetaria o destino de toda a humanidade. Naquele momento, entendi que havia retornado à vida por uma razão, tinha um propósito maior a cumprir, uma missão que ia além da minha própria existência. E embora a magnitude dessa responsabilidade fosse assustadora, também senti uma determinação crescer dentro de mim. Olhei para minha mentora, cheio de perguntas, ansioso para entender mais sobre o que tinha acabado de ver, e o que isso significava para mim e para o mundo. Após a visão avassaladora do futuro, eu me sentia sobrecarregado de sentimentos e questionamentos. Minha guia, percebendo minha perplexidade, me conduziu a um local que parecia um jardim calmo e pacífico. Não era um jardim físico como os que conhecemos, mas um espaço de pura energia que transmitia a mesma sensação de paz e harmonia que um jardim terrestre poderia oferecer. Foi nesse ambiente sereno que minha guia começou a me explicar mais sobre o que eu havia presenciado e vivenciado. Sua voz, que não era propriamente uma voz, mas uma forma de comunicação direta de mente para mente, era suave e reconfortante. Iago. Ela iniciou. O que você viu é apenas uma pequena parte do grande plano do universo, a batalha que você testemunhou. É uma manifestação física de um conflito espiritual que está constantemente em andamento. A luta entre a luz e a escuridão, entre o amor e o medo. Ela explicou que os anjos que eu tinha visto não eram exatamente como as figuras aladas retratadas na arte religiosa, mas sim manifestações de energias positivas e amorosas que existem no universo. Da mesma forma, as criaturas das trevas simbolizavam medos, dúvidas e negatividade que podem consumir as pessoas e o mundo. Mas por que eu? Perguntei, ainda sem conseguir compreender completamente meu papel em tudo isso. Minha guia sorriu. Ou pelo menos foi essa a impressão que tive. Iago, cada alma tem um papel único a desempenhar no grande tapete da existência. Sua luta com a asma, suas experiências de vida. Tudo isso o preparou para este momento. Você possui uma sensibilidade especial. Uma capacidade de empatia, que será crucial nos tempos que virão. Ela então me explicou que minha experiência de quase morte não foi um acidente, mas uma oportunidade para eu adquirir uma perspectiva mais ampla sobre a vida e meu propósito. Você retornará com um conhecimento que poucos possuem. Ela disse. Mas com esse conhecimento vem uma grande responsabilidade. Minha guia então passou a me ensinar sobre a natureza da realidade, sobre como nossos pensamentos e ações moldam não apenas nossas vidas, mas o próprio tecido do universo. Aprendi que cada ato de bondade, cada pensamento positivo, fortalece as forças da luz, enquanto cada ação egoísta ou pensamento negativo fortalece a escuridão. A batalha que você viu, ela explicou, não será travada com espadas ou armas, mas com escolhas. Cada decisão que as pessoas tomarem nos próximos anos terá um impacto profundo no resultado final. Fiquei impressionado com a magnitude do que estava aprendendo. Era como se as cortinas do universo tivessem sido abertas,
revelando os mecanismos ocultos da existência. Minha guia continuou. Lembre-se, Iago, o futuro que você viu não está escrito em pedra. É um potencial, uma possibilidade. As ações das pessoas, incluindo as suas, podem mudar o curso dos eventos. Ela me ensinou sobre a importância do equilíbrio, sobre como a luz e a escuridão são partes necessárias da existência. Sem desafios não haveria crescimento, ela disse. Sua asma, por exemplo, embora difícil, lhe ensinou compaixão e resistência. Aprendi sobre a interconexão de todas as coisas, sobre como cada pensamento e ação cria ondas que se espalham pelo universo. Entendi que não existem ações insignificantes. Cada gesto de bondade, não importa quão pequeno, tem o potencial de criar mudanças profundas. Seu papel, Iago, minha guia explicou, será o de um farol. Você voltará com um conhecimento que poucos possuem, e sua tarefa será compartilhar essa luz com os outros, não através de grandes discursos ou ações dramáticas, mas através de pequenos atos de bondade, de compreensão, de amor. À medida que absorvia esses ensinamentos, senti uma mudança profunda dentro de mim. Não era mais apenas Iago, o garoto com asma de Miami. Era uma parte integral do universo com um papel único e importante a desempenhar. Olhei para minha guia, cheio de gratidão e um novo senso de propósito. Estou pronto, disse eu, embora não com palavras. Estou pronto para voltar e fazer a diferença. Minha guia sorriu novamente, irradiando amor e aprovação. Lembre-se, Iago, ela disse, você nunca está sozinho. Mesmo quando voltar, mesmo quando as memórias desta experiência começarem a desvanecer, nós estaremos sempre com você, guiando e apoiando. Com essas palavras, senti que meu tempo neste reino de luz estava chegando ao fim, mas antes de partir, tinha uma última lição a aprender. Uma que mudaria para sempre a forma como eu via a vida e a morte. Enquanto absorvia os ensinamentos da minha guia, senti uma mudança sutil no ambiente ao meu redor. A luz, que até então parecia vir de todas as direções, começou a se concentrar em um ponto à minha frente, formando o que só posso descrever como um portal luminoso. Minha guia, com sua presença reconfortante, se virou para mim. Não havia palavras. Mas compreendi completamente o que estava se passando. Era momento de fazer a diferença. Uma escolha, Iago. Ela não usou palavras, mas comunicou-se através de um pensamento puro. Você está diante de uma decisão crucial. Este portal simboliza a continuação da sua jornada espiritual. Se optar por atravessá-lo, deixará sua vida terrena para trás e seguirá sua evolução em outros planos de existência. Fiquei impressionado com a grandeza dessa escolha. Por um lado, a paz e o amor que eu sentia naquele lugar eram indescritíveis. A ideia de abandonar todo o sofrimento e as limitações da vida física era sedutora. Ali, não havia asma, medo ou dor. Mas então, como se respondesse aos meus pensamentos, minha mentora me mostrou outra visão. Vi meus pais no hospital, especialmente minha mãe Esperança. A dor em seus olhos era evidente. Vi amigos e familiares, todos sofrendo com a possibilidade da minha partida. Lembre-se, minha mentora continuou, que cada vida é valiosa. Cada experiência é uma chance de crescimento. Se decidir voltar, enfrentará desafios. Mas também terá a oportunidade de fazer a diferença, de ser aquele farol de luz que o mundo tanto necessita. Naquele instante, lembrei-me da visão do futuro, da batalha cósmica que estava por vir. Compreendi que minha escolha não afetaria apenas a mim e aos meus entes queridos, mas poderia ter um impacto no próprio equilíbrio entre luz e escuridão no mundo. Foi então que percebi. Esta não era apenas uma escolha entre vida e morte, mas entre conforto pessoal e responsabilidade coletiva. Voltar significaria enfrentar dificuldades, lidar com minha asma e os desafios do dia a dia, mas também significaria a chance de fazer a diferença, de compartilhar o que aprendi, de ser parte ativa na luta pelo bem. Olhei para o portal luminoso, sentindo seu chamado. Era tentador, incrivelmente tentador, mas então me virei e olhei na direção oposta, onde podia sentir, mais do que ver, uma conexão com meu corpo físico, com minha vida terrena. Com o coração pesado, mas cheio de determinação, fiz minha escolha. Eu quero voltar. Comuniquei à minha mentora. Eu quero voltar, comuniquei à minha mentora. Há muito trabalho a ser feito, muitas pessoas para ajudar.
Não posso abandoná-los agora. Senti uma onda de aprovação e amor vinda da minha mentora. Sua escolha é corajosa, Iago. Lembre-se sempre, a vida é o maior presente, e cada momento é uma oportunidade para espalhar luz. Ela então me explicou que o retorno não seria fácil. Seu corpo passou por um grande trauma. A jornada de volta será desafiadora. Além disso, as memórias desta experiência podem se tornar nebulosas com o tempo. Mas o aprendizado, o crescimento, a compreensão mais profunda que você adquiriu aqui, tudo isso permanecerá com você. Assenti, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Estava pronto para enfrentar o que viesse, armado com o conhecimento e o amor que havia experimentado aqui. Minha mentora se aproximou, envolvendo-me em uma última onda de amor incondicional. Vá em paz, Iago. Lembre-se sempre, você nunca está sozinho. Estaremos sempre com você, guiando e apoiando, mesmo que você não possa nos ver ou ouvir diretamente. Com essas palavras de despedida, senti-me sendo puxado de volta. Era como nadar contra uma forte correnteza, cada movimento exigindo um esforço imenso. A luz começou a diminuir e senti-me mergulhando de volta na escuridão. Mas desta vez, a escuridão não me assustava. Eu sabia que estava voltando para cumprir um propósito maior. E assim, com determinação e amor no coração, deixei-me ser levado de volta à minha vida terrena, pronto para enfrentar os desafios que me aguardavam e para ser a luz que o mundo precisava. O processo de retornar ao meu corpo foi uma experiência que desafia qualquer descrição. Era como se eu estivesse nadando através de camadas e mais camadas de realidade, cada uma mais densa e pesada que a anterior. A luz que antes me envolvia completamente foi diminuindo gradualmente, até que me vi mergulhado na escuridão total. Por um momento, senti pânico. Onde estava eu? O que estava acontecendo? Mas então, lembrei-me das palavras da minha mentora. Você nunca está sozinho. Agarrei-me a esse pensamento como se fosse uma boia salva-vidas em um mar tempestuoso. De repente comecei a sentir novamente. Não era a sensação etérea e leve que eu experimentara no reino de luz, mas sim, sensações físicas intensas e, para ser honesto, bastante desconfortáveis. Senti dor, uma dor aguda no peito que me lembrou imediatamente da minha luta contra a asma. Senti frio, um frio que parecia penetrar até os ossos, e acima de tudo, senti um peso imenso, como se cada célula do meu corpo estivesse lutando contra a gravidade. E, lentamente, muito lentamente comecei a ouvir sons ao meu redor. Primeiro, eram apenas ruídos indistintos, como se eu estivesse submerso na água, mas aos poucos. Uma bojal do ar condicionada. Pouco a pouco, os sons ao meu redor começaram a se tornar mais nítidos. Consegui distinguir o bip constante das máquinas, o murmúrio suave de vozes e o som leve de passos sobre o piso de linóleo. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras estavam pesadas demais. Esforcei-me para mover os dedos, os braços, qualquer parte do corpo, mas não obtive resposta. Foi então que uma voz clara e familiar chegou aos meus ouvidos. Iago, Mijo, você consegue me ouvir? Era a voz da minha mãe, Esperança. Havia tanto amor e preocupação em seu tom, que meu coração se apertou. Queria desesperadamente responder, dizer que estava bem e que havia retornado, mas meu corpo não obedecia. Logo depois, ouvi outra voz, mais grave e profissional. Reconheci como sendo do Dr. Álvares? Senhora Villafuerte? Álvares. Estou notando sinais de aumento na atividade cerebral. Acredito que seu filho esteja começando a despertar. Isso pode levar algum tempo, mas é um bom sinal. Enquanto lutava para retomar o controle do meu corpo, lembranças da minha experiência passaram pela minha mente. A luz, minha mentora, as lições que aprendi, a visão do futuro, tudo parecia tão vívido e, ao mesmo tempo, tão distante, como um sonho do qual você tenta se lembrar antes que desapareça. Não sei quanto tempo passei nesse estado de semiconsciência. Podem ter sido minutos, horas ou até dias. O tempo parecia irrelevante, mas, aos poucos, muito lentamente, comecei a sentir que estava recuperando o controle do meu corpo. Primeiro, consegui mover levemente os dedos. Depois, senti meus lábios se mexendo, embora nenhum som saísse. E finalmente,
Após o que pareceu uma eternidade, consegui abrir os olhos. A luz do quarto do hospital me cegou momentaneamente. Pisquei várias vezes, tentando ajustar minha visão, e então, vi o rosto da minha mãe. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas havia um sorriso radiante em seu rosto. Iago, ela exclamou, segurando minha mão. Oh, graças a Deus, você voltou! Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Consegui apenas emitir um som rouco. O Dr. Álvares, que estava do outro lado da cama, rapidamente me ofereceu um copo de água com um canudo. Depois de alguns goles, finalmente consegui falar. Minha voz saiu fraca e rouca, mas as palavras eram claras. Mãe. Eu voltei. Eu escolhi voltar. Vi confusão nos olhos dela, mas também alívio e amor infinito. O Dr. Álvares começou a me fazer perguntas. Verificar meus sinais vitais, mas tudo isso parecia distante e irrelevante naquele momento. Deitado naquela cama de hospital. Fraco e dolorido, mas vivo, eu sabia que minha verdadeira jornada estava apenas começando. Voltei com um propósito, com um conhecimento valioso, e estava determinado a cumprir a missão que me foi confiada. Olhei pela janela do quarto e vi o céu azul de Maine. O mundo parecia o mesmo, mas eu sabia que tinha mudado profundamente, e estava pronto para enfrentar o que viesse, armado com o amor e a sabedoria que experimentei do outro lado. Os dias que se seguiram ao meu despertar no hospital foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Fisicamente, meu corpo estava exausto. Os médicos explicaram que eu havia passado por uma experiência traumática e que a recuperação levaria tempo. Minha asma, embora ainda presente, parecia estar sob controle, graças aos cuidados intensivos que recebi. Mas o verdadeiro desafio não era físico, era mental e emocional. Como explicar aos outros o que eu havia vivenciado? Como transmitir a profundidade e a importância do que aprendi do outro lado? E mais importante ainda, como incorporar esse conhecimento na minha vida cotidiana? Nos primeiros dias, estava ansioso para compartilhar minha experiência com todos. Falei com meus pais, com o Dr. Álvares, com as enfermeiras, contei sobre a luz, sobre minha mentora, sobre as lições que aprendi. Algumas pessoas ouviam com fascínio, outras com ceticismo. O Dr. Álvares, em particular, parecia muito interessado, fazendo perguntas detalhadas e tomando notas. Minha mãe, Esperança, ouvia tudo com uma mistura de maravilha e preocupação. Mijo, ela me disse um dia, segurando minha mão. Não importa o que você viu ou experimentou, o importante é que você está aqui conosco agora. Com o passar dos dias, comecei a perceber que nem todos estavam prontos ou dispostos a ouvir sobre minha experiência. Alguns amigos que vieram me visitar pareciam desconfortáveis quando eu mencionava o assunto. Outros tentavam mudar de assunto, falando sobre a escola ou sobre o que eu havia perdido enquanto estava no hospital. Gradualmente, aprendi a dosar o que compartilhava e com quem compartilhava. Percebi que a verdadeira lição não estava em contar a todos sobre minha experiência, mas em viver de acordo com o que aprendi. A readaptação à minha vida cotidiana foi um processo lento e desafiador. Viver uma vida normal tornou-se um verdadeiro desafio. Coisas que antes pareciam fundamentais, como notas escolares, roupas da moda e pequenas desavenças, agora pareciam insignificantes diante do que eu havia vivenciado. Por outro lado, aspectos que eu costumava ignorar, o sorriso de um desconhecido, o canto dos pássaros ao amanhecer, a gentileza de um gesto, passaram a ter um novo significado. Minha relação com a asma também se transformou. Antes, eu a via como um adversário a ser combatido e odiado. Agora, embora ainda fosse um desafio, eu a encarava como parte da minha trajetória. Algo que me ensinou compaixão e resiliência. Uma das maiores mudanças foi na forma como eu interagia com as pessoas. Lembrei-me do que minha mentora havia me ensinado sobre a interconexão de tudo. Passei a praticar mais empatia, tentando enxergar além das aparências e compreender as lutas internas que cada um enfrentava. Na escola, percebi que estava mais paciente com meus colegas e mais disposto a ajudar aqueles com dificuldades. Comecei a me engajar em trabalhos voluntários,
sentindo que cada pequeno ato de bondade era uma forma de honrar o que havia aprendido. Contudo, nem tudo era simples. Havia dias em que me sentia sobrecarregado pela responsabilidade do conhecimento que possuía. A visão do futuro, a batalha cósmica que se aproximava, pesava em minha mente. Como poderia eu, um adolescente comum, fazer a diferença diante de algo tão grandioso? Durante uma dessas crises de dúvida, lembrei-me das palavras da minha mentora. Cada ato de bondade, por menor que seja, fortalece as forças da luz. Percebi então que minha missão não era salvar o mundo sozinho, mas ser uma luz no meu próprio círculo de influência, inspirando outros a fazerem o mesmo. Com o passar dos meses, notei que alguns detalhes da minha experiência começavam a se tornar nebulosos, como tentar recordar um sonho. As emoções e lições permaneciam vívidas, mas alguns detalhes específicos começavam a escapar. Isso me assustou no início, mas depois entendi que o importante não eram os detalhes exatos, mas como eu aplicava o que havia aprendido no meu cotidiano. Comecei a manter um diário, não apenas para registrar minha experiência, mas para documentar minha jornada de crescimento e transformação. Cada dia trazia novos desafios e oportunidades para aplicar as lições que aprendi. E assim, dia após dia, eu continuava minha jornada. Não mais apenas como Iago, o garoto com asma de Miami, mas como alguém que havia vislumbrado algo além, alguém com um propósito maior. A vida que eu havia escolhido retornar estava apenas começando, e eu estava determinado a fazer cada momento valer a pena. Hoje, 13 anos se passaram desde aquela manhã fatídica em Miami. 13 anos, desde que estive à beira da morte. E escolhi retornar. Olhando para trás, vejo como cada dia, desde então, tem sido uma jornada de descoberta, crescimento e, por vezes, desafio. Muitas coisas mudaram desde aquele dia. Concluí o ensino médio, fui para a faculdade e construí uma carreira. Estou em um relacionamento de 4 anos com uma colega de classe da faculdade, alguém que acredito ser a futura esposa que vi durante minha experiência de quase morte. A vida seguiu seu curso, como acontece com todos nós. A vida seguiu seu curso, como acontece com todos nós. Recentemente, tive um sonho em que um anjo me falou sobre o dia 7 de setembro. Acho que algo grande está por vir. Minha asma? Bem, ela ainda está comigo. Ainda tenho dias ruins. Ainda preciso usar meu inalador ocasionalmente, mas minha relação com ela mudou completamente. Não é mais um fardo, mas um lembrete da fragilidade da vida, da importância de cada respiração e da força que temos dentro de nós para superar desafios. O conhecimento e as lições que adquiri durante minha experiência de quase morte continuam a moldar minha vida diária. Tento viver cada dia com propósito, consciente do impacto que minhas ações e palavras podem ter nos outros. Nem sempre é fácil. Há dias em que me pego caindo em velhos hábitos, preocupado com coisas triviais, mas então me lembro da visão maior que me foi mostrada, e isso me centra novamente. Uma das coisas mais difíceis tem sido lidar com o conhecimento do futuro que me foi revelado. A visão da batalha cósmica que está por vir em setembro de 2024 nunca está longe dos meus pensamentos. À medida que essa data se aproxima, sinto uma mistura de ansiedade e expectativa. Parte de mim quer alertar a todos sobre o que está por vir, mas aprendi que esse não é o caminho. Minha tarefa não é assustar as pessoas ou convencê-las de algo que elas podem não estar dispostas a aceitar. Em vez disso, meu papel é ser um farol de luz, inspirando os outros através das minhas ações e da maneira como conduzo minha vida. Tenho me envolvido cada vez mais em trabalhos comunitários e em causas que promovem a bondade e a compreensão mútua. Acredito que cada ato de gentileza, cada momento de empatia, fortalece as forças da luz nesta batalha iminente. Não se trata de grandes gestos heróicos, mas de pequenas ações diárias que, juntas, podem fazer uma grande diferença. Às vezes me pergunto se o que vi realmente acontecerá. Será que entendi corretamente? Será que minhas ações e as de outros como eu podem mudar o curso dos eventos? Não tenho respostas definitivas para essas perguntas. Tudo o que posso fazer é continuar vivendo de acordo com o que aprendi, confiando que estou no caminho certo. Uma coisa que aprendi é a importância de estar presente no momento. Embora eu tenha conhecimento do futuro, não posso viver apenas em função dele. Cada dia é precioso. Cada interação é uma oportunidade de espalhar luz. Olhando para o futuro,
Sinto uma mistura de emoções. A apreensão, claro. A magnitude do que está por vir é assustadora, mas também há a esperança de que a humanidade possa se unir, que possamos escolher a luz em vez da escuridão. Não sei exatamente o que setembro de 2024 trará. Não sei como essa batalha cósmica se manifestará em nosso mundo físico. Mas sei que estarei pronto para enfrentar o que vier, não como um herói solitário, mas como parte de uma rede interconectada de almas, cada uma fazendo sua parte para trazer mais luz ao mundo. Enquanto me preparo para o que está por vir, lembro-me das palavras da minha mentora: você nunca está sozinho. Sinto essa verdade profundamente. Seja o que for que o futuro traga, sei que não estou sozinho nesta jornada. E assim, continuo vivendo cada dia com gratidão, amor e propósito. Continuo compartilhando minha história com aqueles que estão dispostos a ouvir. Não para convencer, mas para inspirar. Continuo trabalhando em mim mesmo, buscando ser a melhor versão de mim que posso ser. A experiência de quase morte que tive aos 17 anos foi apenas o começo. A verdadeira jornada tem sido cada dia desde então, e continuará nos dias, meses e anos que virão. Estou ansioso, embora um pouco apreensivo, para ver o que o futuro reserva, mas, acima de tudo, estou grato por esta segunda chance na vida, grato pelo conhecimento que me foi dado, e grato pela oportunidade de fazer a diferença, por menor que seja. O futuro pode ser incerto, mas uma coisa é certa: cada respiração é um presente, cada momento é uma oportunidade, e cada um de nós tem o poder de ser uma luz na escuridão. E é com esse pensamento que encaro cada novo dia, pronto para o que quer que venha.